Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Biaconcast. Eu sou o Rafael Soares, diretor de marketing da Biacom. E eu sou o Luiz Fernando Gomes, diretor comercial. Bora para mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, em mais um episódio do Biaconcast. É um prazer receber cada um de vocês e eu já vou pedir aquele favor de sempre, para vocês compartilhar esses conteúdos, em todas as redes sociais. Seguir a gente também em todas as redes sociais que vocês já sabem, estão aqui na descrição também. Eu tô mais uma vez aqui com meu amigo Luiz para bater um papo, você tá bom? Bem demais, vamos lá. Vamos que vamos, né? E hoje eu tenho um prazer de trazer uma pessoa aqui que, além de ótima profissional, é uma amiga também, assim, que a gente se conheceu há alguns anos e é muito legal estar trocando ideia com ela. Mas eu vou deixar, claro, o Luiz fazer as honras. Valeu. Bom, estamos aqui com a Alba Alves, ela é gerente de e-commerce e marketplace da Guess. A gente teve os outros episódios que a gente trouxe, logística, trouxemos mais o lado do fornecedor. Agora a gente quer trazer alguém, que vive o dia a dia, a operação, para trazer experiência para vocês, dicas, orientações, Então vamos ouvir aí o que ela tem para contar para a gente, É isso e aí. obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite e boa tarde, pessoal. Bom demais. Alba, prazer estar te recebendo aqui, minha amiga, novamente. Mais uma vez, que eu já tive batendo outros papos com ela também, já me deu essa honra. E eu queria começar te perguntando já assim, eu sei que você já passou por vários cenários diferentes, de operações, de pequenas a grandes, e eu queria entender com você, assim, o cenário muda muito, o desafio, ou são desafios, assim, todos têm seus desafios muito parecidos, só que em proporções um pouco talvez maiores, um pouco menores? Porque... O cenário não muda tanto, assim, o desafio, sim, né? Uhum. Quando você pega uma operação menor, por exemplo, Uhum. você tá iniciando do zero. Sim. Então, às vezes o desafio é mais você ter ali um capital para começar a desenvolver aquela operação. Ter pessoas que acreditam e que incentivem fazer esse crescimento. Quando você pega uma operação maior, você já tem aquele desafio de redução de custos, de otimizar mais os resultados, mas cada um tem a sua particularidade, né? Que aí você vai atuando, seja cada segmento. Justo. E, tipo assim, você acredita que, ao estruturar, vamos pensar lá, assim, hoje a gente sabe que a maioria dos e-commerces e empresas, em geral, do Brasil são pequenas e médias, você acredita que, como a gente observa, teve até dados do Sebrae também, que falam que muitas empresas começam, mas elas começam e vão planejando depois que está começado, Você acredita que o cenário mais ideal é planejar para começar ou vai planejando ao longo do trajeto? A gente tem muito empreendedor no Brasil, Então ele planeja durante o trajeto, Até porque muitas vezes não sabe ali o tamanho que vai tomar a operação. E muitas operações começam minúsculas e vão crescendo a um ponto de multinacionais, Então, Sim. claro, o planejamento é super importante. Então, se você consegue já estruturar ali uma ideia inicial de operação logística, de fornecedores, de mídia, vai te ajudar no processo, mas não, tem muito empreendedor que começa com uma loja no Instagram hoje em dia, Uhum. A internet, ela possibilitou isso a grande escala. Então, esse empreendedor começa muitas vezes sem um produto ali físico, ele trabalha ali com dropshipping, ele trabalha com uma revenda, e depois ele começa a ter seus próprios fornecedores para conseguir fazer a divulgação e ter realmente um nicho de mercado específico. Então, planejamento é importante, eu acho que se a pessoa, por exemplo, o Sebrae super ajuda, desenvolver um planejamento ali do início. Se você tem isso desenvolvido, vai te ajudar no processo, mas se não tiver também, é a cara e a coragem que vai fazer acontecer, É nada mais desafiador, E o empreendedor é isso, Ele aprende com fazendo, os erros, Vamos chutando, vamos entrando e vamos ver o que dá, O empreendedor brasileiro é assim mesmo. Na força, raça e coração. E não tem melhor forma de aprender também, eu já vim de operação que nasceu 100% online e, assim, cresceu ao ponto de virar loja física, de fazer o inverso, Assim, muitas operações nascem de uma loja física e depois viram um site, mas
Já passei por operações que nasceram como marketplace apenas, e depois fez um site. Então, você vê que tem Uhum. essa dinâmica, né? Tem muita abertura. Uhum. Você comentou sobre dropshipping, né? E é uma coisa que eu vejo que é meio nebulosa pra galera também, né? Às vezes eles confundem algumas modalidades de dropshipping Uhum. que tem também. Eu acho que é bom a gente discorrer um pouco sobre isso, né? É legal. Porque eu acho que é um assunto assim que ainda é um tabu. É, Ainda é um é. tabu pra turma. Você acredita, Alba, por exemplo, assim, ó. O que que acontece muito? Eu venho de uma cidade industrial, que é Uhum. Franca, e lá eu observo assim, tinha um movimento muito grande quando a galera ia trabalhar na questão do drop, né, de pegar fornecimento de dropshipping, que eles pegavam foto, descrição de catálogo lá no Drive do fornecedor, e aí você abria a página dos principais marketplaces, canais de venda, parecia que era tudo a mesma coisa, né? Porque, tipo, eles Sim. precificavam, tipo, se o meu concorrente tá ali precificando a 179 esse calçado, eu vou pôr a 178. E só por colocar mesmo para se tornar um pouco mais competitivo. Mas com o advento aí da questão da IA, hoje a gente consegue enriquecer isso, né? A gente Sim. consegue ambientar e tudo mais. Qual que, na sua visão, né, por ter essa experiência também, qual que é a melhor maneira, talvez, assim, de uma pessoa que vai começar com dropship, tá tranquilo, não tem problema, mas qual que é a melhor maneira, assim, dela, o melhor caminho, talvez, dela começar a estruturar, começar a construir isso? Pensando assim em depois ser uma marca forte no mercado, né? A Uhum, pessoa tá começando ali do zero, mas ela quer se tornar uma marca com certeza. conhecida, né? Quer ter um Sim. crescimento. O ideal é ela já começar com estratégias pensando no orgânico também. Então, a inteligência artificial, ela ajudou muito nisso, né? Até em grande escala, de redução de custo, né? Eu pego na operação que eu atuo hoje, Uhum. a equipe demorava um mês para fazer X quantidade de cadastros, hoje demora 4 dias. O que você Mudou otimiza de muito. tempo e pode focar aquelas pessoas em performance e planejamento. Então, esse microempreendedor, ele pode utilizar essas ferramentas, né? Claro, a versão gratuita sempre tem menos informações, Aham. mas Mas já ajuda bem, já né? ajuda. Sim. Então, se está começando, já utiliza uma dessas ferramentas de inteligência artificial, faz um cadastro voltado para SEO, com estratégias ali de ganchos de vendas, estratégias de fazer uma ancoragem dentro do site. Nesse caso, ele está só ofertando em marketplace, mas ele já enriquece uma descrição, faz uma foto um pouco diferente, mostrando o produto lateral, produto aberto, Vai quebrando numa objeções, pessoa, né? vai quebrando objeções, isso tudo vai contribuir para crescer como marca. Há um tempo atrás, eu sou, né, navego muito, sou cliente. Tava Aham. no iFood ali, pode falar, ó, eu falando de... Tranquilamente. Tava ali no iFood, aí tava em Santos, aí eu falei, eu quero um restaurante. Aí um monte de restaurante aparecendo sem foto dos Nossa, isso produtos. também me dá uma podada, hein? Aí eu falei, como eu vou acreditar aqui e comprar? E ainda a pessoa patrocinando. Aí você fala, e tá investindo dinheiro pra tentar levar mais gente pra comprar do restaurante dele, mas Sim. ele não colocou uma foto. Nossa. Então, Esse é um vacilo que a galera ainda comete muito em sim, questão de catálogo, né? É. É complicado. E você pensa, no alimentício ainda é pior ainda se você comete esse problema, né, Luiz? Porque, É. pensa comigo ali, Você vai ver, não vê nem o aspecto ali. Tudo é, bem que é uma foto bem preparada, né? Mas mas, né, pô, faz a diferença, faz a né? diferença. é, Então, isso a gente leva para dentro de uma ferramenta, né, de vendas alimentícia, mas a gente pode levar para o marketplace, para um site. sim, Então, você vê muito site ainda que não faz o básico, né? E isso influencia na venda, no resultado. na verdade, hoje, a gente falou até um tempo atrás, né, em um dos episódios da questão de custo de mídia e aumentando Uhum, cada vez mais, e você citou vários pontos que são muito importantes, até que o Lucas tinha comentado também, né, que essa questão, tipo, do SEO, né, que é a questão ali de você preparar de forma orgânica para o seu site ser encontrado, né, vamos dizer, resumidamente dizendo, e essa questão de qualidade de catálogo, né? sim. Que não tomam muito providência sobre isso. Isso tudo, quando você faz esse básico bem feito, ele automaticamente ajuda que o custo de mídia também não seja tão alto, porque você consegue equilibrar com outras coisas.
com a criação de conteúdo, com a parte orgânica, né? E tudo mais, né? Exatamente. A gente passa a ter, né, agora, né, nem mais SEO, né, GO. Não, já Já até mudou de mudou o novo. nome, né? É. Porque, querendo ou não, eu comecei até a metrificar. Eu já começo a ter venda Aham. vindo de pesquisa de Inteligência. ChatGPT, Gemini. Então, você vê que muda o perfil de pessoas pesquisando online, né? As crianças, por exemplo, eu tenho minha filha, vai fazer 4 anos. Ela tem hora que ela começa a conversar com o Gemini. Entende? Então, tipo assim, eu vou falar pra ela que não é pra fazer. Não, eu vou ensinar ela como usar na dosagem certa, no tempo certo, porque ela nasceu nessa era, então não tem muito o que eu fazer. Eu tenho que educá-la para que ela aprenda a usar isso da melhor maneira, né? E aí ela não vai usar os buscadores Não vai, tradicionais, que a gente utiliza. Eu ainda utilizo, mas... ela conversa com a televisão, com a Alexa lá, então, sabe assim, É uns outro negócios- mundo já, né? E uma coisa assim que a gente falou, né, de preparar a casa, vamos dizer assim, para poder realmente a operação estruturar, né, Luiz? Mas uma coisa eu acho que pode ser uma dúvida de muita gente também é a questão assim, beleza, quando eu sei que é a hora de escalar, talvez. Principalmente pro pequeno, né? Eu toda vez, né, acho que vão ver aí nos episódios, eu sempre puxo pro pequeno, né? Sim, Que é o nosso maior público também, né? Eu acho onde tem bastante dor também. Às vezes é o pequeno, né? Quem tá ali sozinho na operação, às vezes fazendo várias atividades, então eu sempre busco. Você já teve experiência de pequeno e também de grande, né? Então, como é que é essa questão pro pequeno, né? Assim, quando você esgota tudo que você consegue fazer com a seu microgerenciamento, com a sua equipe que você tem naquele momento, você já tem que pensar em começar a escalar, né? Você chegou em um patamar de vendas, você consegue negociar melhores tabelas de frete, você consegue Uhum. negociar negociação de espaços publicitários, você começa a ter poder de barganha para pensar em escalar e conseguir dar um melhor desconto para o seu cliente ou não, né? Ter um preço um pouco mais, não tão agressivo, porque agora você se consolidou, tem um tráfego já vindo, se for um site, vindo para sua loja, aí você começa a pensar em fazer um investimento maior de mídia para conseguir ganhar mais escala, né? Conseguir aparecer mais para mais clientes. Então, você tem que saber ali qual é o ponto de equilíbrio da sua loja, o quanto você projeta de resultados, né? Cheguei nesse resultado, o que eu posso fazer agora? Eu consigo, com a mesma equipe, fazer o resultado que eu tenho ou não? Eu preciso terceirizar, ter uma agência ali me ajudando no desenvolvimento da parte de marketing. Eu preciso colocar mais força no atendimento. Hoje, com a inteligência artificial, você pode pôr um chat que vai responder seus clientes, Sim. vai economizar tempo, e aí você consegue usar essa pessoa para ficar nas redes sociais, fazendo criativos, tudo isso de forma mais organizada, né? E tem que escalar e não é só preocupar, quero escalar, mas também saber se Sim. você está preparado. Se Se tá escalar preparado. mesmo, né? Justamente. Se você vai ter que ter investimento com a mesma, como você falou, com a mesma equipe, eu consigo atender essa previsão de escalar. Porque você pode crescer muito rápido e não conseguir Exato. atender bem seu cliente. Então, Pode ser vai ser ruim. pior, né? É Não vai péssimo. ser positivo. Vai ser um cliente que vai entrar uma vez e não volta mais para sua loja, né? E querendo ou não, você tem um custo de aquisição muito alto. Então, é difícil trazer um cliente novo para a loja e fazer ele voltar e comprar mais vezes, né? Então, você tem que começar a ter essa mensuração. Qual que, assim, na sua visão também, Alba, eu sei que você também observa isso e tudo que você falou aí, né, da questão de voltar a comprar, né? Uhum. Fala-se muito de CRM hoje, mas qual que é a melhor, assim, eu sei que depende de cada operação, mas eu devo olhar toda operação hoje, sendo pequena, média ou grande, ela deve olhar para CRM, até que ponto que isso pode ajudá-la, porque nós falamos novamente, né, custo de mídia aumentando. Sim. O CRM tem qual grau de importância, né, isso dentro de uma operação hoje também? Ele é um dos principais, né? Querendo ou não, no começo você precisa ganhar espaço. Então, você vai investir nas mídias que vão te trazer tráfego mais rápido, né? Sim. Até você ser conhecido. Ganhei espaço, eu já tenho minha base de clientes. Então, agora eu preciso entender meu cliente e trabalhar ele. E isso aí vem muito gancho agora com a inteligência artificial, porque eu alinhando estratégias de CRM
com uma matriz de RFM. Então, eu sei quantas vezes esse cliente vem na minha loja, quantas vezes esse cliente comprou, o valor que ele Verdade. compra, eu posso fazer uma estratégia específica para grupos de clientes. Eu posso mandar produtos complementares para esse cliente, eu posso fazer um abandono de carrinho para esse cliente com uma IA respondendo e falando qual é o melhor produto para ele. Eu posso entender o perfil de clientes que eu estou perdendo ali do meu grupo de clientes e ser um pouco mais agressivo no preço, talvez para tentar segurar esse cliente ou mandar uma pesquisa, entender porque ele não voltou na minha loja física ou na minha loja online. Então, você começa a criar estratégias voltadas ao seu público específico, porque você já tem aquela base. Você não precisa pagar de novo para ter essa base, mas aí você não utiliza ela, você não olha para o seu cliente e você acaba perdendo ele, né? E Justamente. aí ele volta para você de novo quando você faz uma ação paga. Não tem lógica. Você pode mandar um e-mail, você pode acionar ele no WhatsApp, você pode ter uma consultoria de vendas específica para ele, explicando o produto. Então, tem N estratégias. E uma coisa que a gente observa que as operações têm muito medo, às vezes, é de escutar o cliente, fazer uma pesquisa, né? Sim, O maior medo é rodar uma pesquisa. Na verdade, deveria encarar isso como uma maior oportunidade, né? Sim. Porque se você consegue ouvir ele antes de uma possível reclamação, de uma possível perda dele, por exemplo, você consegue, como você disse, trabalhar um conjunto de ações e de situações que você pode manter ele mais perto. E hoje eu creio, na minha visão, pelo menos, que o grande diferencial é cada vez mais isso, né? Você manter perto, independente se você vende produto ou serviço, né? você tem que fidelizar, né? Eu acho que a gente sempre fala muito disso, mas ainda poucos fazem, né? Executar O mesmo, né? executar é o mais difícil, né? Mas É. quando você fideliza seu cliente, ele fala bem de você em todas as redes sociais, ele leva mais clientes para você, né? E conhecer, né? O que a gente falou em outro episódio também, né? Conhecer o cliente para você, né, levar o melhor produto para ele, né? Questão dessa do que você falou, né? De indicação, do boca a boca. Isso é muito forte, né? E isso nunca vai acabar, né? Sim. Pode ter digital do jeito que for, porque, por exemplo, nós estamos aqui numa turma aqui, né? Estamos nós três, a galera da técnica aqui atrás. Se a gente falasse, pô, eu tô querendo, sei lá, comer uma pizza hoje, o que você me indica? Aí, pô, aqui já vai ter 4 indicações, pelo menos, diferentes, que com certeza, com uma experiência que você teve num lugar e com um relacionamento que talvez ele ficou ali, continuando contigo ali, né? Ele, ele vai te trazer de volta e ele vai te indicar e você, pô, aí eu já tô, eu já vou passar para mais 4, 5, sei lá. E assim sucessivamente, né? Exatamente. Muito bom. E uma coisa, na questão de dentro de operações, ó, a gente comentou aí agora a questão da IA, né, em si. Aham. A gente, tipo, é algo muito novo, né, ainda, né, seja generativo ali de texto, de imagem, qualquer coisa desse tipo. Mas eu acredito também que ela deu mais possibilidade, um pouco mais, talvez, não diria, armou, talvez, um pouco o pequeno e médio também para Sim, conseguir batalhar um pouco mais de frente com os grandes, né? muito, né? Ela É, ajuda numa escala. Vamos pegar, por exemplo, segmento de moda. aham, O quanto você tem de custo para fazer um shooting de produtos é altíssimo. Se sim, você faz com uma IA, você reduz muito. é, Então, verdade. pensa num pequeno que não tem o valor para fazer um shooting grande. O Uhum, quanto ele não consegue de possibilidades de fazer conteúdo, né? sim, Assim, ela arma todos de formas ótimas, né? ele consegue, entre aspas, brigar um pouco mais de igual É, para igual, né? mais de igual para Dar um pouco igual. mais de voz, né, ali. Faz vídeo, Sim, redimensiona banners. Antes você pagava por banner para um designer. Agora você tem ferramentas que sobe uma foto e já coloca em todos os Todos tamanhos os de mídia, tamanhos. né? é absurdo, né, cara? Tanto Não, que é. facilitador, né? E Ele, é o que você falou, para o pequeno isso é uma grande vantagem, né? ele ajuda muito. Eu queria entender também, né, que a gente estava até conversando, né? Que você acredita, na sua visão pessoal mesmo, assim, que seria um caminho assim hoje, se vamos supor que a pessoa estivesse começando hoje, Uhum. qual seria talvez o melhor estilo de canal, não canal especificamente assim,
um marketplace específico, fazer live em um determinado canal específico, mas tipo assim, qual modalidade que você acredita que seria o melhor jeito dela pelo menos começar a validar, para saber se aquilo ali, ó, pô, não, isso aqui realmente tem um potencial para eu começar a trabalhar. É, assim, se a pessoa ela não tem um valor alto ali para fazer um investimento inicial, criando um site dela, Uhum. talvez o Marketplace seja um canal positivo para ela iniciar, porque já vai ter o tráfego, né? Então ela Uhum. não vai ter o custo de conseguir captar um volume de clientes, é mais divulgar e fazer um conteúdo que as pessoas se interessem em comprar aquele produto com ela. Claro, mas se ela tá iniciando, talvez ela tenha que investir um pouco mais em um preço agressivo, que é um canal que tem muitos clientes, muitos vendedores, né? Uhum. Mas pode ser uma porta de entrada. A rede social também, né? Uma loja no Instagram, no TikTok, agora Shop, uma vitrine de produtos, tudo isso também são formas de começar. Isso eu acredito democratizou até mais não só a venda, mas o consumo muito forte Sim, também, né? Como que, por exemplo, principalmente grandes marcas talvez não olhavam tanto para a rede social como potencializador de venda como tem visto ultimamente. Você tem reparado É isso? verdade. Não, grandes marcas aí estão, né, agora estão preocupados com isso, né? Estão fazendo muita ação, né? É, Testando muita coisa, sim. né? é. É porque, na verdade, a rede social, eu acho que o lindo dela, se fosse pra gente dizer assim, seria que ela te permite testar e validar muito rápido, né? E até É, pra. você erra, já acerta, Já vai é, ali. Só não pode errar muito na dose, às vezes, pra não não causar tem um. um perigo, né? É, Porque espalha rápido também, né? é, Tem que tomar cuidado, né? Com o que vai fazer, porque pra espalhar é 2 segundos, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Às vezes pro mal. bem demora muito mais que pro mal. Exatamente. É. Uma coisa assim, tipo, o que que te. Eu acho que até é bom a gente citar também, porque como ó, vários líderes, né, de operações também assistem e consomem esse conteúdo, mas o que que não te falaram quando você foi virar gerente de e-commerce? Assim, sua primeira vez lá, o que que não te contaram? Que Tanta teve que coisa, eu aprender tô pensando aqui. a dar um livro, né? Dá um livro. Acho que, principalmente, é que eu sempre lidei muito com equipes, pessoas, Uhum, né? Mas eu vejo que muita gente sofre de assumir um cargo e não saber lidar com pessoas, né? Acho que uhum, isso, é, hoje ainda é um dos principais gargalos que a gente tem, né? uhum. Como líderes. Mas esse não foi o ponto. Foi mais, a casa tá arrumada e quando você vai ver, não tem nenhum processo criado. É. Aí você tem que aprender, né? Quando você trabalha com e-commerce, você aprende muita coisa. E tem que Uhum. aprender rápido, errar rápido, acertar rápido, porque a venda tem que continuar, né? Então, se você erra, você já tem que corrigir. Subiu um preço errado, vendeu milhões. E aí? Vai atender, não vai atender? Como você vai corrigir? Então, acho que é mais ter resiliência de saber lidar com as coisas que ocorrem, né? Porque o e-commerce, ele se atualiza a cada segundo, né? E a É. gente lida com muitas áreas, seja tecnologia, logística, O marketing. gestor ele tem que ser meio generalista ali para ele É, conseguir coordenar tudo, ele né? tem que saber conseguir coordenar todas as áreas, mesmo não sendo o dono daquela área, ele tem que saber o que ele pede, como ele pede, né? A forma que vai pedir. Então, acho que isso é o mais não difícil, né? Mais desafiador. É. É o mais desafiador. E aí falando, né, realmente o e-commerce, o digital, né, ele é muito, tá sempre mudando e tal, e a gente está praticamente assim no começo, né, começando um ano. O que você vê aí que são tendências aí para esse ano, né, pro e-commerce, aí coisas que estão surgindo novas aí que sejam que o pessoal tem que ficar atento e começar a conhecer, né? Fora a IA, né, que É. já tá aí, mas alguma coisa aí de novidade que está surgindo, que está dando muita é, tendência aí para esse ano no e-commerce, né? A IA é a principal, né? Eu acho que ela traz ali muitas vertentes dentro, né? Então, cada vez Uhum. mais você conseguir levar uma usabilidade para o seu site, com ferramentas de navegação, que já molda ali o site para cada perfil de cliente, né? Para cada cliente. Ferramentas de orquestrações de pagamento também, algo que tá
se atualizando muito, né? A parte também ali de dashboards para saber resultados de mídia. Você consegue ter uma visão mais clara do funil. Antes a gente usava só o Analytics, né? O mercado usava só o Verdade. Analytics praticamente. Agora você consegue criar visões melhores com outras ferramentas para conseguir saber de onde está vindo mesmo cada etapa ali que o seu cliente está passando, por onde ele veio, por onde ele comprou. E aí você consegue otimizar mídias, né? Então você usa a inteligência artificial agora para mostrar o melhor anúncio para o cliente. Você é um consumidor de vídeo, então para você aparece vídeo, para mim aparece um anúncio em foto. Então você começa a usar isso a seu favor para diminuir ROAS, né? Melhorar o ROI da operação também. Bacana. Foi bom você falar de ROAS e ROI, assim, são as principais métricas, assim, na sua visão, hoje vamos falar de Uhum, site, depois a gente fala de marketplace também, assim, mas quais, na sua visão, são... Eu sei que pode variar um pouco de cada canal, principalmente quando se trata de marketplace, porque eles têm umas uhum. particularidades, mas na sua visão, assim, o que é bom acompanhar? Conversão, né, do Uhum. site, conversão de visitas, o ticket médio, que vai te orientar também nas estratégias que você vai fazer, o ROAS, né, o retorno Uhum. sobre a publicidade, o ROI, também da operação LTV, né, qual o Uhum. tempo de vida ali do seu cliente com Isso é muito você. importante. É muito importante para usar mais em estratégias de CRM, Uhum. a, o NPS, você saber quem é seu cliente, né? Esse é maravilhoso de acompanhar. Esse tem hora que dá nervoso, tem hora que você fica Porque tem umas coisas calmo. aqui que não faz muito sentido, mas tudo bem. Esse também, né? Aí você olha mais a fundo o seu cliente. Olhando o marketplace, aí a gente já acompanha muito ali a questão de comissionamento, de conciliação financeira, métricas para ver realmente o preço que eu tô atuando ali, ele tá sendo condizente para trazer o resultado, ou eu só tô rasgando dinheiro, né? Você não tem muita visão de tráfego, então, para você É, ver a conversão de visitas não fica muito claro, mas aí você acompanha também ticket médio, a parte mais de promoções que você vai desenvolver. pô. Uma coisa também que você falou assim que eu achei importante, você citou assim num dos exemplos que você estava dando, Uhum, e que pouca gente fala, é a questão da mudança dos meios de pagamento mesmo, né? Realmente os meios de pagamento estão mudando muito na questão sim. tipo, seja ali de um pagamento por 2 cartões, pagamento por carteira digital. Você acredita que ainda vai ter muita mudança esse ano, na sua análise, assim? Ainda vai ter bastante mudança, né? Aqui não, para falar de política, essas coisas, mas o cenário econômico tá mudando Não, muito, né? ele... E a gente acompanha, né? Uhum. Então a gente vê que as bandeiras ficam mais segura um pouco mais para fazer aprovações, então você vê que vai ficando, tendo mais travas, né? Então isso é um ponto que tende a ter mudanças ainda. Sim. Essa questão, tipo assim, falando de pagamento, mas não só dele, mas na questão de um check-out, por exemplo, Sim. isso é uma coisa que vem mudando, até porque, você falou, cenários macroeconômicos, políticos, etc. Sim, né, sempre vão ter influência, não só no Brasil, Uhum. mas no mundo inteiro, isso sempre vai influenciar numa tomada de decisão de compra. E aí, muita gente perde ali, né, Alba? Eles não, muita operação eu vejo que não metrifica ainda. Acha que é normal ter cancelamentos, por exemplo, ter Sim, recusas de compra. Não tem uma estratégia talvez inteligente Identificar, né? Por que de isso investigar acontece? isso, de carrinho abandonado também. às vezes não É, tem uma compra com dois não cartões, tem. tem um ticket médio alto, a gente sabe que E aí, brasileiro parcela, né? É. Já é meio E, que cultural nosso fazer um sim. parcelamento, e aí você não faz um parcelamento, então E são aí as bandeiras pontos estão segurando o limite também. segurando limite. Cada vez mais, mesmo quando até mesmo a renda da pessoa nem justifica ela ter um limite Uhum. que é considerado baixo para aquele tipo de renda em muitos casos, e às vezes ela deixa de conseguir comprar. Por exemplo, existem meios de pagamento também que eles são utilizados dentro de marketplace, mas também são utilizados em site, alguns que Aham. permitem fazer essas duas situações, que eles têm toda uma questão de histórico, não só histórico de compra em si, né? Mas ele tem, de acordo com É o o seu score, né? até de acordo com o comportamento que você tem até dentro do marketplace, que é do grupo, por exemplo, ele afeta dependendo um exemplo mais tangível. Exemplo, uma vez um cliente, ele chegou e falou assim que tinha um cliente dele reclamando porque
pô, mas meu cartão é black, nem tem limite, como é que tá barrando e tudo? Só que foi investigar e já teve um problema com uma empresa que era do mesmo grupo e isso Ah, automaticamente tá. fica no histórico dele ali. Então, tipo, até isso você tem que ver, porque às vezes, pô, tá, não, o cara tem limite, ok, mas por que que tá barrando? Então, tipo, tem que ver esse nível de régua de aprovação, o número de fraude, né, tentativa também, né, Tentativa, aprovação por bandeira, por né? Às vezes bandeira, você tem uma aprovação melhor em uma, em outra não, por quê? é, Né? O que tá ocorrendo ali, que tá deixando dinheiro na mesa, né? No funil ali de vendas. e tem, tipo assim, dependendo do tipo de plataforma que você usa, você consegue ter mais recursos, porque aí você consegue fazer validação de Uhum. troca também, né, tem umas que ela já faz ela automaticamente ela já troca o meio quando ele tenta num meio de pagamento e depois se ele bate, a hora que ele volta, ele já troca. O checkout também, né? É, o Aí checkout os também. checkouts mais headless, né? Que É, já faz ali toda essa dinâmica. e isso é muito bom. Isso é muito importante. Então, tipo, na hora de uma escolha de uma plataforma, você tem que entender o que que integra, se aquilo que Uhum. integra é o melhor, né? Por isso que vou voltar lá no começo do nosso papo, que é a questão de planejamento. Exato. Quando você estuda esse planejamento a fundo e que você consegue estruturá-lo, né, de uma melhor maneira, você consegue entender na hora, tipo assim, de um plano A e plano B. Por exemplo, teve um cliente uma vez que ele tinha um meio de pagamento lá, e na Black teve algum problema, e os caras só falaram pra ele assim, ó, precisa de 48 horas pra resolver na semana da Black. A sorte que a gente já tinha falado pra ele, cara, sempre tem um backup. Sempre tenha. Eu sei que ele tem a melhor taxa, beleza, mas na hora do aperto é melhor ter a pior taxa, mas vender ainda, tipo Sim. assim, Não perder a venda, num né? curto tempo ali, pelo menos, do que, imagina, você fica 48 fora, ou 48 horas fora do ar, Não não tem dá. como. Até Pix, né? Sim, Quantas vezes não teve uma oscilação no último ano? foi E se mesmo. você só tem uma ferramenta que tem Pix para você, Já era. já era. E uma coisa também, tipo assim, na estruturação de um site que eu vejo, uma coisa que é das mais importantes, que são os contatos, né, acessíveis com a marca. Muita marca esconde ainda, né, os contatos, cara. É uma coisa assim, tira, esconde do cabeçalho, esconde do rodapé, esconde lá dentro do contatos e na verdade, quanto mais transparente, mais acessível você for, a credibilidade é melhor, né, para uma É, compra, né? ganha a segurança do cliente, né? É. E essa questão também, a gente sabe que o Brasil é um país que tem muita tentativa de fraude, né? Sim. Para compras. Agora isso é um toque até para o próprio consumidor, né, Alba? O que é bom observar quando for comprar? Porque normalmente tem domínios que são muito parecidos, né? Muitos, cada vez tá mais, né? Ali É, ele tem. É importante ele ver se tem o HTTPS, né? sim, Que já é uma segurança inicial no site. Olhar ali, rodapé do site, se tem informações, um telefone, se tem a central de atendimento. Então, vai vindo camadas, né? Quem compra muito por impulso, às vezes compra no site errado, né? nossa, isso é foda. Então, eu quase comprei esses dias e aí o banco que eu utilizo, na hora que eu coloquei o número do Pix, falou: Isso aqui é um site fraudulento. Isso que a gente trabalha com internet, né? É, Se não trabalhasse. isso que é o mais complicado, eu acho, né? Eu acho que o básico é aquele lá, né? Desconfie se tá muita vantagem. Era muita vantagem, eu não Então, se desconfiei. desconfiar. Eu sou um cara assim, que eu fico assim, eu fico olhando tênis, por exemplo, as coisas, né? Eu gosto muito de comprar tênis, né? E aí eu fico observando, tem hora, principalmente quando é assim, ó, que dentro do mercado de tênis, normalmente, para quem gosta de colecionar, tem tênis que já nem tem mais numa loja oficial, porque às vezes foi um lote De exclusivo ali, coleção de ali. coleção, e aí depois tem que comprar de segunda mão, em brechós, etc. e tal. É um comércio muito, muito bom esse, assim, de tênis e tal. E aí, normalmente, essa galera vende por rede social, ou às vezes tem um site que não são tão bem estruturados. E aí, pra você entender a veracidade de um produto desse, cara, você tem que investigar muito bem. É. Porque normalmente sempre tem, se você pesquisar a linha específica de um tênis, ele vai ter, às vezes, um certificado daquele tênis, Uhum. um tipo de embalagem diferente, umas coisas assim. Isso é bom que esteja no canal, né? Porque se não tiver, você corre sérios riscos ali De uma Receber um fraude. de dar tijolo ruim, dentro da né? caixa. De dar ruim. Mas muito bom, muito bom. Uma coisa que a gente está quase chegando no final do nosso papo aqui, eu queria entender com você, Alba, também assim, o que então, se a gente pudesse resumir, né, dar uma mensagem central de tudo isso aqui que a Uhum. gente falou para
para um lojista aí que tá aí no seu... Porque quando a gente, lembrando, né, quando a gente fala pequeno e médio, igual o Lucas falou aquela vez, nós não estamos falando do cara que vende 20 mil, o cara ainda é médio, se ele vende até 600, cara, 500, 600 mil num site hoje, ele é médio ainda de tamanho. Então, tipo, mensal, né, eu tô falando. Então, o que talvez é bom para um grande resumo, o que seria interessante ele se atentar, né, para ele poder dar o próximo passo, talvez ele da oportunidade dele, e tudo mais. Escolher bem o produto, né? Aham, é muito É primordial. importante criar, sim, um planejamento, né? Pensar em todas as etapas ali de venda, quais Uhum, canais ele vai vender, por onde ele vai vender, quais mídias ele vai atuar, iniciar, o investimento que ele tem para conseguir fazer crescer esse canal de uhum, vendas escolhido. São pontos importantes, né? Negociações com fornecedores, sim, conseguir melhores negociações e prazos também para ter um fluxo de caixa. Muitas vezes a pessoa não pensa isso é muito na bom. parte financeira e é uma Sim. das mais importantes. E ter uma equipe, né? Uma equipe forte ali para conseguir ajudar E na nessa logística, assim, etapa. né? A gente falou, né, em episódios passados, a gente trouxe a visão do fornecedor, mas agora ouvindo, né, você que é da Uhum, operação, né, o lado, na logística, a gente falou também no episódio que a Sim. logística é o coração, né, do sim. e-commerce, né, é muito importante. Qual a importância? Como é que ele tem que analisar para escolher um parceiro logístico, né? Pontos aí que sejam críticos para ele definir qual que vai ser o parceiro de logística dele, ou se ele tem que escolher mais de um também. Assim, se ele não vai ter a logística ali própria, vai terceirizar. É bom ele fazer uma boa pesquisa, né, de fornecedores, falar com alguns clientes que já rodam Ah, naquela sim. Pegar Muito operação, bom. referências, né, né? pegar referências é importante, entender a volumetria que aquela empresa já consegue atuar e visitar, conhecer ali a operação logística, também se blindar com empresas de transporte que consigam atuar bem para trazer melhores tabelas, para conseguir também ter um diferencial para o cliente, né? Uhum. São pontos que eu olho que são importantes. Bacana. Boa. Eu É, acho que é isso então, né? exatamente. Boa. Alba, eu gostaria de novamente te agradecer por esse papo que a gente pôde aqui primeira vez, mas que a gente já bateu algumas vezes, Sim, muito bom. Dizer que a gente também está sempre de portas abertas, né, Luiz? Exatamente. Aqui a gente sabe que contribuiu muito para vocês que estão aí ouvindo. Queria que vocês continuassem fazendo aquilo que vocês já sabem, né? Compartilhar, é, fazer chegar no maior número de lojistas e profissionais que precisam ouvir, né? Esses toques, essas visões assim que são muito importantes. Deixe seu comentário aí também que a gente vai sempre estar respondendo aí. Mais uma vez, muito obrigado, João. obrigada, Obrigado, gente. Alba. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau.